Então, queria que vocês fossem parando, assim, é bem para tirar a dúvida de vocês, então se surgir dúvida pode me parar no meio. Então, primeiro eu vou deixar claro, assim, aqui acho que no curso muita gente falou de diversos lugares, então eu queria deixar bem claro as 3 divisões que a gente tem. Então, basicamente, assim, o principal são as vagas da HSPH, de todos os laboratórios que falaram, do programa do professor Godleski com o Paulo Saldiva, as 10 vagas. Depois vem o programa que a Andressa falou, que os meninos falaram no YouTube, da Epidemiologia Comércia Castro. Esse programa, as bolsas estão praticamente garantidas, elas estão no acordo, do mesmo jeito que as nossas, só que ainda tem o problema da resposta da Márcia Castro, dela receber alunos ano que vem ou não. Então, esse projeto a gente deixou mais na mão da Andressa, então a Andressa vai falar com vocês, se surgir novidade ela vai entrar em contato. E mais para um projeto assim, do segundo semestre, essas vagas da HMS, do Ale, o Ângelo, o Rodrigo, os professores estão bem dispostos. Esse ano, assim, o Ciências Sem Fronteiras está reduzindo vagas, está um negócio bem mais difícil. Provavelmente 99% de chance não vai afetar o nosso programa de 10 vagas para HSPH, mas pode deixar mais difícil essas vagas para HMS. Então, se por acaso no segundo semestre surgir essa possibilidade, quem prestar tem que saber que vai ter que ser um negócio bem assim, ativo, ir atrás e bater na porta do pepino. E a gente vai ajudar, lógico, mas é um negócio bem mais incerto. Assim. Mas basicamente vou detalhar o processo seletivo do nosso programa da HSPH. Então, estrutura geral, acho que a maioria aqui já sabe, mas basicamente são 2 etapas, vou detalhar melhor elas depois. Número de vagas, de novo, 99% de chance, vão ser 10 vagas de novo, igual todo ano. Eu não vou detalhar muito bem aqui os laboratórios, depois vou passar por e-mail para vocês o contato de todo mundo que está em cada laboratório, para vocês falarem, tirarem mais dúvidas. Tem laboratórios novos que entraram no passado. Então, tem o laboratório do Quanlu, a Júlia está lá esse ano, ela me mandou o material, vou passar para vocês depois, se vocês tirarem dúvidas, falar com ela, se quiser. Eu só não vou detalhar exatamente quantas vagas para cada laboratório, porque isso nem o Godleski sabe. Assim, os laboratórios provavelmente serão 10 vagas, os laboratórios vão ser definidos depois. Assim. Tem aqueles que com certeza participarão, do Verher, do Brain, do Godleski. Mas, por exemplo, o Cobzi, que participou ano passado, esse ano ele não vai pegar aluno. Então, alguns laboratórios eles acabam saindo, eles só vão ter a certeza mais para frente. Mas eu sempre vou avisando as novidades. Para 2016, então, basicamente, está mantido o esquema que foi até agora. Então, a gente vai ter as 10 bolsas da CAPES associadas à Bolsa de Santander. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. De novo, vou frisar o que a Fernanda falou, o papel dos alunos no processo. Então, é um negócio assim, quem seleciona vão ser os professores, a gente está aqui para ajudar eles a selecionar. Então, eu basicamente não vou avaliar, eu vou ajudar a cegar esse processo e outros alunos vão avaliar. E igual a Fernanda falou, por exemplo, quem é da atlética, de tal esporte, não vou mandar pessoas que são do mesmo esporte para essa pessoa avaliar. Então, vai ser bem cegado, vou tentar ao máximo que não tenha viés desse tipo. E os alunos não selecionam, eles escrevem a avaliação deles da carta, o que eles acharam da application, o que eles acham desse aluno, qual perfil, para qual laboratório, fazem um comentário. Como a Fernanda falou, alguns casos, assim, exceção, tipo, o cara fez na última hora no tablet, assim, aí um negócio feio a gente não mostra. Mas, igual ela falou, pode ser reavaliado, pode passar para o professor depois. Frisar de novo que é aberto para alunos do 2º ao 5º ano, isso nem é porque a gente quer, a CAPES só aceita bolsistas que completaram 20% do curso, então o 1º ano não pode, um máximo de 75, né, 80. Então o 6º ano também não pode. Alguma dúvida até agora? Se tiver, pode ir. Então, primeira etapa. A gente está terminando de ajustar o formulário, assim, vai ser um formulário muito parecido do ano passado, a gente está ajustando algumas questões. Eu estou para receber o link, assim que a gente tiver o link certo, eu vou divulgar em grupo de Facebook, e-mail da turma, e-mail de vocês que me passaram. Então vocês vão ter esse link, vai ser tranquilo. Vai abrir no começo de maio, então provavelmente semana que vem a gente já vai abrir o processo. A gente estava planejando coisa de deixar ele aberto por 15 dias para as applications. Se a gente vê que vocês não estão mandando, está demorando um pouco, a gente estende um pouco mais, assim,
não vai ser problema. Então, a segunda fase a gente pretende divulgar até o começo de junho, porque a entrevista com os professores vai ser no final de junho. Então, última semana de junho, depois mais pra frente eu vou frisar as datas. Então, aqui para falar bem do formulário da application. Então, primeiro você vai pôr seus dados pessoais, contato, coisa básica. Participação em atividades extracurriculares dentro e fora da faculdade. Então, deixar claro que você faz atividade extracurricular fora da faculdade, coloca, mas detalha bem, porque dentro da faculdade a gente sabe o que é liga, o que é atlética, o que é DC, mas você faz um negócio X fora da faculdade, detalha bem, assim, pra gente saber qual que é o peso disso e o que exatamente é essa atividade. Atividade de pesquisa, como a Fernanda falou, eles davam muito em consideração porque é um intercâmbio de pesquisa. Então, vai ter uma pergunta sobre sua participação na sua pesquisa, o que você fez, o que você aprendeu, se você recebeu bolsa. Acho que é um negócio que é importante falar. Você não precisa ter trabalho publicado, participar de congresso. O que eles levam muito em consideração é a sua participação, ter participado em pesquisa, você sabe, ter a noção do que é desenvolver um projeto de pesquisa. Então, você não precisa ter 1000 resultados para apresentar, mas ter noção do que é seu projeto. Então, você vai escrever sobre o seu projeto, provavelmente eles vão perguntar na entrevista o que você faz. Então, aqui a carta, que é geralmente o mais, assim, que gera mais dúvidas. Então, vai ser basicamente essa pergunta no formulário. Então, que a gente chama de carta, são até aproximadamente 500 palavras, para mais, para menos, assim, ter bom senso. Então, as dicas que eu dou são essas daqui, assim, não tem um negócio que eu possa falar, assim, uma fórmula de escrever a carta, você pode escrever do jeito que você quiser, mas algumas coisas você, assim, é de bom tom você ter, assim, fugir do óbvio. Então, nessas cartas, assim, se definir, se descrever é um negócio muito fácil você ficar no óbvio, assim, sou uma pessoa assim, assim, sabe? Então, tenta você destacar as coisas que te diferenciam, assim, o que você acha que é diferente seu, o que você faz que você acha que pouca gente faz. Destacar aspectos do futuro, eles levam muito em consideração. Então, o que você quer levar dessa experiência para o futuro, o que você acha que você vai crescer com ela, o que você acha que daqui, sei lá, 10 anos você vai olhar e falar, putz, foi muito bom esse intercâmbio. Aí entra também no que você acha que esse programa pode te melhorar, assim, como pessoa, não só acadêmico, então também focar no acadêmico, mas também falar do que aspectos pessoais, assim, que você acha que esse intercâmbio pode acrescentar para você. E explicar, e ser sincero, assim, explicar os motivos que realmente te movem, assim, por que você está prestando, o que você realmente quer, assim. Basicamente, assim, ser um negócio bem pessoal, assim, eles querem olhar isso e ter um perfil de quem você é. Aí, de novo, você vai continuar o formulário, então posição de liderança e responsabilidade dentro e fora da faculdade, então coisas de liderança que você fez aqui dentro da faculdade, fora da faculdade, de novo, fora da faculdade, escrever bem o que é, assim, para eles terem uma ideia, entender a dimensão disso. Conhecimento de línguas, acho que é um tópico bom de falar. Basicamente, vai ser nos Estados Unidos, você tem que saber inglês, mas você não precisa ser um expert em inglês, você não precisa, pelo menos nessas 10 vagas, assim, você não precisaria ter o teste de inglês do TOEFL, nada. Então, mas eles querem que você tenha um conhecimento mínimo da língua, assim. Já foi gente que falava inglês bem mal, meu inglês também não é dos melhores, assim. Então, eles não avaliam se você fala mega bem inglês. Então, eles querem saber se você é capaz de se comunicar. Muita gente, inclusive no nosso ano, né, foi para lá sem falar muito bem inglês, fez curso lá. Então, em um mês eles estavam falando assim melhor que a gente. Então, tipo, não é uma barreira, assim. Então, a gente fica com muito medo disso, tal, mas não é uma barreira. Se você consegue se comunicar, assim, acho que é o suficiente. E vai ter as preferências dos laboratórios. De novo, a gente vai pôr os laboratórios, basicamente os laboratórios que foram ano passado, vai se repetir, tirando do COBSIC. Então vai ser aquela lista, você vai colocar na ordem de preferência que você acha que é o seu perfil. O resumo escolar do Jupyter Web, vocês vão mandar para o meu e-mail, vai ter certinho o meu e-mail lá. E o currículo, algumas dicas para currículo também, então dica geral para currículo, qualquer currículo que você for mandar, assim. Você tem que ter um objetivo, o seu currículo, por que você está mandando ele. Ser direto nas descrições, então, currículo não é um lugar para você escrever uma carta de novo, então, põe direto o que você fez. Se você quiser detalhar melhor, eles vão te perguntar na entrevista, se for um negócio que está chamando a atenção deles, eles vão te perguntar. Quantidade nem sempre é a melhor coisa num currículo, então, às vezes, se você puser
300 coisas você desvaloriza uma coisa que pode te destacar. Então, às vezes tem um negócio que você acha que vai te destacar no currículo, dá mais enfoque, assim, deixa em destaque. E aí a segunda etapa, como a Fernanda falou, a grande maioria das pessoas vai para a segunda etapa com os professores, então saibam que fiquem preparados para isso, vocês vão passar por essa etapa provavelmente. Vocês vão ser entrevistados por 3 professores. Talvez no meu ano, como foi um fluxo, mudou assim, então vieram 3 professores, eu fui entrevistado por 2, cada aluno foi entrevistado por 2. Mas provavelmente esse ano vocês vão ser entrevistados pelos 3. Os professores que vai ser o Demócrito, o Godleski e o Verrier. Então, esse ano eles vão vir em semanas diferentes, com uma diferença de uma semana. Então, no comecinho aqui, dia 23, 24 e 25, o Godleski vai estar por aqui. E depois, dia 28, 29 e 30, o Verrier e o Demócrito. Então, e provavelmente a Marilu vai vir e ela vai querer falar com vocês também. É uma entrevista bem legal. E a opinião dela também conta, assim, ela gosta de falar quem é legal, as pessoas são legais, tá? Bem legal. Então, os professores vão se reunir e eles vão decidir os aprovados, eles vão soltar a lista pra gente, a gente quer divulgar, assim, o mais rápido possível, provavelmente no meio de julho, a gente quer divulgar com antecedência, inclusive para adiantar a burocracia de visto, passaporte e tal. E aí, daí a gente vai ajudar vocês com o que segue, né? Até agora, alguma dúvida? Pode perguntar, gente, qualquer coisa assim. Se tiver, pode falar. Então, eu acho que o legal, o diferencial do programa é justamente eles vêm pra cá, assim. Então, eu pediria ao máximo que vocês se esforçassem para essas datas, porque eles gostam muito de fazer entrevista pessoal, assim. Então, até pedir desculpa porque as datas caíram nas férias, então vai pegar aí a primeira semana de férias. Mas é a data que eles vão vir, então é o que vai... assim, cada caso a gente analisa depois, assim, mas a princípio vai ser entrevista pessoal. A resposta é não. A resposta é não pode ser feita por Skype, já foi feito ano passado, o Godleski falou que não vai fazer esse ano. Agora, nada impede que se peça para ele. Então cada caso é um caso. Né? Então, assim, nada que você vai impedir para ele. Então, assim, ele pediu para não ser feito. Então, pro meu irmão, não. Isso ele pediu que poderia ser feito. O Godleski falou que não. Mas, assim, nada que impeça de a gente conversar com ele e falar, mas ele pediu para não ser porque perde muita qualidade. Assim, a gente não tem uma resposta final para te dar agora. Quem daria a resposta final é ele. Ele que vai dar, mas a resposta que ele deu ano passado pra gente, ele fez o pedido, era pra gente falar pra não fazer por Skype nem por nenhum outro meio. Mas por isso, mas já foi feita e sempre existe a possibilidade, nada é impossível. Na ordem de preferência, se tiver algum professor que realmente não gostaria de fazer pesquisa, pode omitir ou coloca todos? Você tem que colocar todos, assim, então coloca de última opção. Formulário você põe de, sei lá, tem 9 laboratórios de 1 a 9. Tá. Mais alguma, gente? Tem um e-mail de vocês? Eu vou deixar meu e-mail certinho depois no final, tá? Mas, Pode passar pra gente depois essa. passo sim. Mais alguma? Você falou que era do segundo ao quinto ano, certo? Isso. Eu queria saber se tem alguma recomendação para algum ano que é melhor, você aproveita mais. Olha, isso já foi gente de todos os anos, assim. Inclusive, nosso ano foi o Eduardo, que ele falou ontem que ele foi no quinto ano, o negócio até meio raro. Assim, eu nunca ouvi alguém falar que, putz, eu não devia ter ido nesse ano, assim. A maioria das pessoas vai no final do terceiro, ou final do quarto. Mas, assim, eu acho que é muito pessoal isso daí. Você tem que sentir que momento seria melhor para você, assim, dentro da sua cabeça. Assim, eu sinceramente, eu fui no final do terceiro ano. Eu gostei muito, eu voltei para o quarto ano. Fiz o quarto ano já na turma nova, na turma 100. E aí você tem um ano para se adaptar antes de entrar no internato, turma nova e tal. Teve gente que foi no final do quarto ano, voltou, já entrou no internato. Então, eu acho que vai muito da pessoa, assim. Não é um critério de seleção, sabe? Não faz diferença que ano. Sabe? Então, pelo que eu entendi, vai ser mais de um dia de entrevista. Vai. Isso. Felizmente. Sim, todo ano a gente tenta coincidir as datas para os 3 estarem no mesmo dia aqui. Esse ano, infelizmente, não vai dar. E a gente vai saber qual vai ser o tema da entrevista. Porque, pelo que eu entendi, um vai perguntar sobre o laboratório.
Não, a entrevista, assim, eles têm o critério deles, assim, geralmente não é temático, assim. Então, provavelmente você vai ser entrevistado pelos três e os três vão te fazer perguntas sobre sua application, sobre seu currículo, sobre as coisas que você escreveu. O que perguntaram para você, pessoal? Oi? Você lembra que perguntaram para você? Que o pessoal... Perguntaram para... Então, eu fui entrevistado primeiro pela Mary Lou, então foi uma entrevista bem legal, assim, mais ela que falou do que eu, então ela falou sobre como é Boston, como é a cidade, o que eu queria fazer lá, falou para eu não andar nas áreas perigosas, que tem muito estupro, mas ela falou isso para todo mundo. Aí eu tive uma com o Godleski, e ele perguntou basicamente do currículo, assim, foi coisas bem específicas, assim, coisas que eu fiz no colégio, coisas que eu fiz na faculdade e tal. E a terceira foi com o Ramon, que não vem esse ano, que é do laboratório do Brain. E as perguntas dele foram mais focadas em pesquisa, assim, mas mudou, assim. Teve gente que o Godleski viu que era a primeira opção, por exemplo, era o laboratório dele. Então fizeram perguntas mais focadas sobre o trabalho da pessoa na área de pesquisa dela, sobre o que ela acha que ela vai acrescentar no laboratório dele. Então, varia muito, assim. Mais alguma? Vai abrir quando? Então, eu gostaria de ter... Porque o Jason ajuda a gente na geração do link para o formulário. Eu gostaria de ter até o final dessa semana, assim, eu vou conversar com ele. Se eu conseguir, provavelmente começo da próxima semana, final dessa, começo da próxima. Mas vou divulgar bem, assim, por e-mail, das turmas e tal. Então fica tranquilo. E quem não deixou e-mail comigo ainda, eu tô com a folhinha ali. Eu queria saber mais funções de conteúdo da Harvard Medical School. Então, esse daí é um negócio que ainda está meio incerto, assim. Eles foram no passado, os meninos foram por conta, eles que correram atrás. Os professores adoraram, eles querem mais alunos. A gente tem essa trava das bolsas. Então, nossos programas são essas 10 bolsas da HSPH. E se tudo der certo, segundo semestre, a gente vai correr atrás dessa oportunidade, ver se a gente consegue, com ciências e tal, se a gente consegue concretizar isso daí. As vagas no laboratório, assim, os professores estão muito... eles querem muito receber aluno, só que tem esse impedimento da bolsa que a gente vai ter que correr atrás. Segundo semestre, é um plano mais para o segundo semestre, assim, mas é incerto. Então, queria até deixar claro aqui que o negócio mesmo são as 10 bolsas da TSPH e o que vier, assim, é lucro. Alguma coisa a mais da application? Eu achei curioso que, como só vai convite para isso, sei lá, se eu fizesse, por exemplo, o laboratório do Brain, mas ele não vai ser entrevistado, então ser entrevistado pelos outros três, mas eles de algum modo... Então, a gente manda, bem antes deles virem para cá, para todos os PIs, a gente manda as applications. Então, eles conversam entre eles, entre os PIs, então eles têm a opinião do Brain, por exemplo, e isso vai ser levado em conta. Então, deixar bem claro que é os professores em conjunto que fazem essa escolha. Mas, por impedimento, assim, às vezes mais professores gostariam de vir, mas a gente consegue trazer só 3 por ano. Assim. E você saberia exatamente em qual laboratório você trabalharia logo depois da entrevista, ou só lá quando você fosse viajar, você saberia? Desculpa, não entendi. Em qual laboratório você ia ficar? Então, os professores eles mandam a lista pra gente dos aprovados em cada laboratório. Tá? E para mudar de laboratório, é difícil ou então, assim, a gente fala que a princípio não tem essa possibilidade. Assim, se foi aprovado naquele laboratório, a gente vai pedir, assim, depois de soltar a lista de aprovados, sua declaração de interesse, se você quer mesmo participar desse laboratório ou não. Mas, por exemplo, eu quero outro laboratório, só que aquele outro laboratório já está com uma vaga, o cara já foi escolhido. Se o cara tiver interesse, ele está naquele laboratório, entendeu? Então, assim, soltando uma lista de aprovados, você foi selecionado para aquele laboratório, você tem que pensar se você gostaria de ir para aquele ou não. Tá? Mais alguma? pessoas serem aprovadas pela laboratório que elas não queriam? Ou... É comum porque, assim, você tem, sei lá, 40 pessoas prestando, vamos dizer. Se X puserem a primeira opção parecida, vai ter gente que não vai para a sua primeira opção. Então, você pode, se você for um cara muito bom, assim, o cara fala, putz, não é a primeira opção dele, mas eu queria muito que ele fosse para o meu lab, por exemplo. Então,
você pode ir para uma primeira opção que não é a primeira opção. É comum se você põe, tipo, segunda, terceira opção, mas você pôs nona opção e... Não. Sim, é. Mais alguma dúvida? Acho que era meio óbvio, mas só para não ter dúvida, as perguntas é tudo em inglês, application, tá? Isso é verdade. Tudo responder em inglês, texto em inglês. Você acha que estava meio óbvio, mas só para garantir. Não, é deixar até o currículo, acho que é legal, mandem tudo em inglês, então a application inteira em inglês. Depois, se passar a primeira fase. Não, o currículo faz parte do formulário inicial da application. A diferença é que o currículo e o resumo escolar você manda pro e-mail e não preenche no formulário. Mais algum? Bom, qualquer coisa, se for lembrando de dúvida, vocês me falam. Agora eu vou falar um pouco das questões gerais, assim, que sempre surge dúvida. Então, status com a graduação, visto, ó. Então, o primeiro status com a graduação, esse é meu Jupyter Web aqui. Então, para ver ali 2014, anual, você ganha 8 créditos, entra com uma disciplina cursada no exterior. São brilhantes 8 créditos que a graduação te dá. E depois entra também como... Isso eu não entendi ainda, eles ainda não acreditaram, eu pedi explicações, não me deram, porque eles nunca sabem nada. Mas eles puseram também como iniciação profissional à prática médica, e são os créditos que não entram no cálculo da sua média ponderada. Tá? Mas são créditos. E você cai de ano, tá? As coisas óbvias. Visto e passaporte. Pedi para vocês não se preocuparem, assim... só para quem não tem passaporte ainda, acho que é um negócio, assim, até para geral, assim, então, tipo, para vida. É bom ter um passaporte. Mas depois o processo de visto, assim, o povo de Harvard, a Patrícia vai ajudar bastante, assim, com a burocracia. E é um visto F1 de estudante. Então, é um processo até um pouco acelerado, assim, dentro do consulado, então é super tranquilo. Desculpa, só para falar. Olha o seu passaporte para ver se ele está validado, porque às vezes demora, tipo, 3, 6 meses, entendeu? Então, se você for aprovado em julho, e daí você olha o seu passaporte e você vai precisar renovar, você pode se ferrar. Então, quem não tem passaporte, mesmo que nem saiba, vamos já tirando? Eu diria que é bom você ter o passaporte em mãos, assim. Não, com certeza. Eu não tenho nada, melhor. E esse ano, assim, até uma questão geral, tá demorando muito, né? Não, mesmo se eu não for. Como pode demorar 6 meses? Pode demorar muito. Porque às vezes também tem coisa de greve da Polícia Federal. Esse ano, assim, por... Não, o visto só. O visto depende deles. Até por relato de gente desse ano, assim, que estava tirando visto e passaporte. O passaporte está demorando mais que o visto, então... Aqui um pouquinho apresentar Boston para vocês, mapa dos Estados Unidos. Boston fica na região Nordeste, a região de New England, da Nova Inglaterra, né? São esses estados aqui, então Boston fica nesse estado compridinho, que é Massachusetts. Aí você tem Maine, Vermont, Connecticut, tem New Hampshire e Rhode Island. São estados assim com uma cultura bem parecida, tal, do Nordeste dos Estados Unidos. A cidade de Boston tem 640 mil habitantes, mais ou menos, então é uma cidade de médio porte, assim, não é uma cidade gigante. E isso é muito bom, assim, é uma cidade muito boa de morar, porque não é uma cidade que tem trânsito igual vocês conhecem aqui, não é uma cidade que tem, assim, superlotações em todos os lugares, então... E ao mesmo tempo é uma cidade habitada, assim, não é uma cidade pequena. E é uma das cidades mais antigas do país. Vocês vão ver lá, vai ter muita coisa, assim, que é a mais antiga dos Estados Unidos. Isso daqui é um mapa de Boston. Então, na verdade, Boston é essa parte aqui e esse pedacinho aqui que chama Allston, mas faz parte de Boston. Aqui é onde fica o campus grande de Harvard, então, que chama Cambridge, aqui não é Boston. Então, é bem parecido com como é aqui, então o campus da cidade universitária, um rio, e a Pinheiros, que é tipo aqui. Assim. Guardadas as devidas proporções. Então, tipo, aqui é onde fica a área médica de Harvard. Então, a HSPH fica aqui, os grandes hospitais ficam aqui. Então, quem for para os laboratórios da HSPH, eles vão ficar aqui. O laboratório do Harvard, ele fica um pouco separado, ele fica seguindo a Brookline Avenue, então é um pouco distante dos outros, separado da HSPH. E aqui para baixo, a Brookline é uma área muito boa de morar, assim,
e eu vou mostrar mais pra frente algumas casas do programa. Mas basicamente esse é o mapa, só para vocês se ambientarem um pouco. O que eu falei, a cidade é muito antiga, então vai ter 1000 coisas que é a mais antiga dos Estados Unidos. Então esse é o restaurante em funcionamento mais antigo dos Estados Unidos. Essa é a linha de transporte público mais antiga dos Estados Unidos. E ela é bem antiga mesmo, ela trava, o negócio para meia-noite, você tem que andar no trilho. Então. É bem ruim. Mas é bom, assim, tipo, cobre a cidade inteira. A maratona mais antiga do mundo, isso do mundo, nem a dos Estados Unidos, que está em funcionamento ainda, que é a Maratona de Boston. Reúne muita gente, assim, todo começo de primavera é um evento bem legal. Mas também é uma cidade que tem muita arquitetura moderna, assim, é uma cidade bem bonita. Então esse daqui é o Prudential, é o segundo prédio mais alto de Boston, esse é o prédio mais alto de Boston. Esse daqui é um prédio só de escritórios. Esse também, mas ele tem um shopping na base e no topo ele tem um restaurante. Esse restaurante é bem caro, mas é bem legal de ir. Tem a vista inteira da cidade, então economiza dinheiro, vai uma vez, é bem legal. Falar um pouco de moradia. É uma cidade que tem um custo de vida bem caro. Então até para quem tiver a bolsa da CAPES, eles dão um auxílio moradia, um auxílio... Qual que é o nome? Não, não é auxílio moradia. Auxílio alto custo, é um adicional porque a cidade é de... Exato, por aí. Porque a cidade é de alto custo de vida. Então, assim, quem dividia aluguel, quem dividia casa com outras pessoas, pagava em média de $600 a $900 por pessoa de aluguel. Então é um pedacinho bom do dinheiro que vai embora aqui. Então, assim, ao longo dos anos, a gente foi se estabelecendo em algumas casas, tendo boa relação com os landlords das casas. E essas casas foram sendo herdadas por gente dos anos seguintes, assim. Então, basicamente, a primeira casa do programa, assim, que é clássica, que o Lucas morou também, que é a da Kendall Street. Até hoje tem gente lá, o Henrique está lá, a Fernanda está lá. Ano passado, os meninos acharam essa casa, que foi um achado muito legal, na Price Street. Então, essas duas casas são praticamente vizinhas. É Prince? Achava que era Price. Então, Prince Street. E elas são quase vizinhas, assim, você vira à direita no quarteirão, você está lá. Então a gente era vizinho de fundo. A gente descobriu com o tempo que você saía no jardim de uma, você andava um pouquinho, você estava no jardim da outra. Então é bem legal, assim, foi. E o landlord dessa casa também é muito legal, um cara muito gente boa. E, assim, opinião pessoal, assim, essa casa sempre ajudou muito o programa. E a gente espera que todas elas continuem, assim, é um auxílio muito bom, assim, tipo... Facilita muito a entrada nos Estados Unidos, mas ultimamente essa casa tem sido até um melhor negócio, né? Acho que sei lá, opinião pessoal. E também ano passado eles se estabeleceram na Park Drive, que é um outro apartamento, é um esquema mais diferente. Essas duas primeiras casas são em Brookline, que é uma região mais afastada, subúrbio, mora mais velhinho, criancinha, família e tal. Aqui já é mais no centro de Boston, assim, então... aqui também eu vou mostrar as fotos. Aqui é Kendall Street. Que é legal essa foto que a diferença é de 12 horas daqui pra cá. Então não parece tipo outra estação, mas... essa casa aqui são 3 andares, embaixo tem umas lojinhas e tal. A gente morava no primeiro andar. De novo, assim, a gente espera que continue, está sujeito também à vontade do dono da casa, né? Aqui é uma foto que eu consegui achar da Park Drive. Isso é um carro. É um esquema mais de APzinhos, assim. São casinhas conjugadas e tal. É um pouco menor, você não tem o conforto de uma casa, mas é mais no centro. Eu acho que até o aluguel saia um pouco mais barato, né? Não lembro direito quanto eles pagavam. Mas... que é muito bem localizado, assim, é bem no centro e tal, mas morar em Brookline é do lado de Boston, então 5 minutos de metrô, de ônibus, você está em Boston, sei lá, não tinha problema nenhum com isso. Alimentação, então quem tiver em laboratórios na HSPH, você tem a facilidade de um refeitório. Foi a única foto do refeitório que eu achei, eu não sei o que elas estão fazendo aqui, mas foi a única foto que eu achei na internet do refeitório. E é um refeitório legal, assim, tem grelhado, tem salada, dá pra você se alimentar bem, é meio caro, mas pelo menos você consegue se alimentar bem legal. Quem for pro Verrier, você fica já num centrinho, assim, você vai ter que comer fast food. Então você vai conhecer muito bem o Chipotle. É um restaurante mexicano, assim, é outro estilo de mexicano, é completamente diferente do que tem aqui. No começo você vai demorar muito para se adaptar, mas eu tô sentindo falta já dele, bem gostoso. Tem McDonald's, Burger King,
Popeyes também. Você perde anos de vida, mas é bem gostoso. Mas não dá pra comer isso todo dia, então a gente cozinhava também, fazia bolo e tal, macarrão. Mas assim, se for cozinhar em casa, você reduz bastante o custo, mas também comprar comida no supermercado não é a coisa mais barata do mundo em Boston, assim, tipo, o mercado é caro. E às vezes vale até a pena você economizar um pouco, comer em restaurantes legais, assim, de fim de semana. Tem japoneses muito bons e frutos do mar. Aqui a gente tava comendo uma lagosta, ela tem 55 anos, essa lagosta. Muito gostosa. Falar um pouquinho de contas. Então, tipo, a maioria dos lugares, assim, as contas são separadas do aluguel, então é mais um pouco que vai entrar no orçamento. Então, sim, aonde a gente morava, todas as contas eram fora do aluguel, com exceção da água. Tinha lugar que o aquecimento fazia parte do aluguel. Isso, assim, ajuda muito. O aquecimento no inverno dá uma conta absurda que a gente não tinha ideia. A gente chegou lá, deu $600 no mês de inverno. Então, foi absurdo, assim. Então, tomar cuidado com o aquecimento. Assim, se você morar numa casa que você paga o aquecimento, desligar quando sair, deixar numa temperatura... Quando a gente chegou lá, começou a ficar negativo, a gente punha para torrar o aquecimento. Punha, tipo, fazer uma sauna lá. E a gente viu que não é bem assim. Você tem que deixar o aquecimento no nível que você passa frio, mas você fica de boa, com uma blusa. Então, geral, assim, sem problemas com conta. A burocracia lá é zero, então você paga tudo pela internet. É um negócio bem tranquilo. Celular também, assim... Eu fui uma vez para comprar o chip... Nunca mais depois. Tudo pela internet. Assim, esporte, quem gostar de esporte, assim... Com relação à moradia ainda, cada um arruma a sua casa. Basicamente, assim, a cada ano vai aumentando o número de casas que tem gente lá, então... Não, eu digo arruma no sentido de dormir. Como assim? Ah, sim, Não, assim, a gente... Se quiser contratar alguém... Eu não tenho. Você pode contratar, mas... É absurdo, assim, o preço de uma... Assim, equipes de limpeza. Então, eles tiveram que usar antes da gente chegar lá na Kendall e não foi barato. Elas tiveram um trabalho lá e tal. Então, assim, até pro programa seria legal quem for ficar nas casas, preservar direitinho e tal, assim. É de bom tom, tal. Assim, a gente fez várias festas nas casas, tal, aí arrumava no dia seguinte, tal, mas só bom senso, assim, tipo, não destruir teto, assim, tal, porque a casa não é nossa. Mas você não precisa de fiador ou alguma das burocracias para fazer um aluguel? Não. Na Kendall, que é a que a gente teve experiência, o nosso contrato era direto com o landlord, ele fazia o contrato lá com a imobiliária, a gente assinava, tudo tranquilo, assim. A gente para pagar, a gente pagava pro pai dele, geralmente, que era o dono da loja que ficava embaixo. Então a gente ia lá uma vez por mês, deixava dinheiro, é bem tranquilo. O da Park Drive é um negócio mais de imobiliária, então é mais... sério, assim, então eles pagam no banco, depositam todo mês no banco, mas também é um negócio bem tranquilo, assim, de burocracia. Então, eu usei o Santander. É o Santander que não tem nada a ver com o Santander daqui. Então você chega lá, você abre uma conta nova, mesmo que você tenha Santander daqui, não influencia em nada. O Hugo é Bank of America. Tinha uma agência do lado da HSBC. Então. Para quem for pro Verher, o Santander é melhor que ter uma agência do lado. Para quem for da HSBC, o Bank of America é atravessando a rua. Então vai muito disso, assim. Na verdade, a HSBC está numa região mais central, então tem todas as agências de banco lá. Tinha Santander. Tinha Santander. Mas... Santander, você não fala Santander lá, vocês não Santander. É Santander. Mas é um banco diferente, assim, então se você tiver conta aqui não influencia nada. Eles abrem conta de estudante, então você não tem gasto nenhum, manutenção nenhuma. Bem legal. O que eu gostei do Santander é que ele não cobrava para receber dinheiro do Brasil. Então o Bank of America tinha uma taxa, era pequena, mas a única diferença que eu vi que eu gostei do Santander. O nosso ano em especial a gente precisou disso. Então no começo do ano a gente precisou receber dinheiro do Brasil, porque a gente não tinha bolsa ainda. Esse ano foi super tranquilo, a galera foi com bolsa já desde novembro, já na conta, com o cartão pré-pago do BB Américas, então super tranquilo. Eu acho que esse ano tende a ser assim também. Que o nosso ano, o processo seletivo foi no segundo semestre e as coisas eram mais apertadas. Então, quero falar, para quem gosta de esporte, assim, eu sempre gostei muito de esporte americano, então, beisebol, hóquei, basquete, futebol americano, acho que pelo menos um desses vocês têm que ir. Assim, quem é do Verher tem a obrigação de ir no Fenway Park, porque você ganha a carteirinha do hospital que quem é do Verher é associado a Beth Israel,
e é o hospital oficial do time. Então você paga tipo $5 para ir no jogo. Então eu ia quase todo dia. Assim. E futebol americano também é uma experiência bem legal. Tempo livre em Boston, assim, é uma cidade muito a céu aberto, uma cidade muito legal de morar. Você tem museus muito legais. Isso daí é o aquário da cidade, é um aquário muito da hora. Tem um tanque assim que vai do primeiro ao quarto andar, gigante e tal. Tem foca da marinha. É bem legal. E atividade ao ar livre, assim, acho que a cidade ela respira muito ao ar livre, então até no inverno, assim, você tem os rinques de patinação no gelo, você tem o parque, esse é o mesmo parque no inverno e no verão. E viagens, assim, acho que também é uma parte bem importante, assim, tirando a parte acadêmica, você viajar, acho que te engrandece muito. A região que Boston está, na Nova Inglaterra, ela favorece muitas viagens, assim, de fim de semana, você pode fazer viagens muito legais. Você não precisa de umas férias de 2, 3 semanas, em 2 dias você faz uma viagem bem legal. Estados Unidos é muito fácil de viajar, para quem já foi sabe, então, tipo, você compra tudo pela internet, tickets, você não tem problema nenhum, você reserva ônibus, você reserva trem. O que eu acho legal, se vocês buscarem lugares diferentes, que eu falei, da Nova Inglaterra tem muito lugar para você ir. Teve muito lugar que a gente não foi, assim, que seria legal de ter ido. Administra o dinheiro, assim, se continuar o mesmo esquema que foi os outros anos e vai continuar. O dinheiro é suficiente, assim, para você viver bem, você salvar um dinheirinho para viajar, então é bem tranquilo. Aqui é New Hampshire, as White Mountains 3 horas de carro de Boston. A gente fez um acampamento lá de um fim de semana, foi bem legal. Aqui é Nova York fica 4 horas de ônibus, dependendo de onde você pegar, 3 horas e meia. Se você comprar com antecedência, assim, um ônibus chinês lá é $1, né? Não recomendo muito, assim, acho que com $10 você paga a Greyhound, que é a melhor companhia, eu acho bom, assim, vai com mais conforto e tal. O chinês te deixa no meio da Chinatown, meia-noite, assim, é meio tenso. Não é uma experiência muito legal. Mas também é viagem de fim de semana, assim. Aqui é Marblehead, é uma cidadezinha, assim, tipo, a gente foi meio sem muita expectativa, muito legal. Aqui é tipo uma entrada do mar, assim, isso daqui fica cheio de barco no verão. A cidade fica, tipo, 20 minutos de Boston. E aqui uma viagem na Califórnia que eu fiz também, então. E essa daqui é uma foto que eu acho bem legal de Boston. Essa daqui é a parte do porto de Boston. Eu tirei essa foto indo para um passeio de ver baleia, é bem legal, então recomendo. Basicamente é isso, assim, queria dar uma visão geral de como é morar lá e levantar essas questões de moradia e tal, acho que sempre tem dúvida, assim. Se alguém tiver alguma dúvida nessa parte. Eu tenho mais ou menos, assim, não ficou muito claro quais bolsas a gente recebe e como a gente recebe, não entendi. Então, basicamente é o seguinte, são 2 bolsas, a bolsa da CAPES e a bolsa do Santander. A grande, assim, a bolsa da CAPES é a parte maior, assim, o Santander dá uma complementada legal. E você, além disso, a bolsa da CAPES, nos moldes do Ciências Sem Fronteiras, ela dá alguns auxílios. Então, auxílio de deslocamento, auxílio de seguro-saúde. Então, juntando isso, você consegue viver muito bem, assim. Acho que a gente tinha, sem contar os auxílios, dava uns $1.800 por mês. Não sei, os valores podem mudar, assim, mas era mais ou menos isso que a gente recebia por mês, vivia muito bem. Ninguém precisou, sabe? Foi bem tranquilo, assim, dava para juntar dinheiro para viajar e tal. Basicamente é isso. A gente recebeu a primeira parcela da CAPES numa conta brasileira e aí a gente teve que transferir para uma conta americana, isso deu um pouco de problema. Esse ano passado e esse ano deve ser assim, vocês recebem antes do final do ano um cartão pré-pago, tipo um Travel Money, sabe, aqueles cartões VTM, e do BB Américas, que é um banco, é o BB Internacional, assim, Banco do Brasil Internacional. Você não tem nenhuma burocracia de conta, assim, é um cartão pré-pago mesmo, e a CAPES deposita lá, só a CAPES pode depositar nesse cartão. E o Santander deposita um valor em real na sua conta daqui, e a gente teve que transferir para lá também esse valor. Isso daí deve continuar igual. Da CAPES já cai em dólar nesse cartão, que é aceito em qualquer lugar, né? A única coisa desse cartão é que para fazer saque, você não consegue, você tem que pagar uma taxa de $5, né, $8, e você tem um limite de 300 ou 500 por saque. Então a gente tentava usar só o cartão e quando dava, tem um negócio que chama cashback, que a gente ia no supermercado, comprava uma balinha de $2 e pedia $200 de troco.
E aí a caixa ficava puta, mas ela dava. E aí a gente pegava esses $200 e depositava na nossa conta de banco de lá. Então é super importante você ter uma conta de banco de lá, um Santander ou Bank of America. Aí você deposita em dólar, e aí você tem o cartão desse banco, e aí esse cartão você pode sacar à vontade, é uma conta de banco normal. Pode fazer tranquilo que a gente vai explicar depois, né? Vai explicar depois. Para quem passar, vai ter como se fosse um follow-up aí, para desamparar. Mais alguma pergunta? Só do Santander aqui. Oi? Só do Santander. Então, isso daí pode mudar de ano para ano, assim. Pra gente foi... a gente recebeu em real. Então, na conversão, a gente perdeu um pouco. Assim. Isso dá em torno de $400, né? $500. O acordo era $500 com a conversão da época, mas é que aí depois o dólar subiu e daí a gente perdeu o valor. Foi isso mesmo. Mais alguma dúvida? Só ver se tem mais uma.